Seja bem-vindo ao Ouro Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje nós vamos fazer aqui um pré-jogo aqui, de Flamengo e Grêmio que se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro hoje às 16 horas no Maracanã. Vai ter vídeo do Sequetinho mais para frente falando aqui sobre o jogo do Palmeiras, mas vamos nos concentrar aqui hoje nesse partidão que vai acontecer na parte da tarde, né? Então, rapaziada, o Flamengo vem de um retrospecto maravilhoso nas últimas 5 rodadas. O Flamengo vem de 4 vitórias e 1 empate. E já o Grêmio vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate na última rodada contra o Ceará, que deixou a torcida bem frustrada. As equipes se encontram em momentos muito diferentes, né? O Flamengo embaladíssimo por conta da vitória histórica que tivemos sobre o Vitória por 8-0 na última segunda-feira. Só se falou disso durante a semana, e o Grêmio numa crise que parece sem fim, né? Desde o ano passado o Grêmio não vem bem, as chuvas no Rio Grande do Sul prejudicaram muito o planejamento do ano passado, o Inter, por meio de muita dopagem financeira, o Inter se estruturou melhor, né? Tem um time mais competitivo, e o Grêmio não, o Mano Menezes com problema de relacionamento com os jogadores, declarações atravessadas, a torcida insatisfeita, então eles se encontram em momentos, assim, é um momento muito difícil para o Grêmio pegar o Flamengo no Maracanã. E como flamenguista velho, eu sempre falo, como que as coisas mudaram, né? Eu cresci vendo o Flamengo se dando mal pelo Grêmio, tanto em mata-matas quanto em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Até que no Maracanã o retrospecto não era ruim, não, né? Eu vi muita vitória do Flamengo já sobre o Grêmio, porém, quando a gente ia para o Rio Grande do Sul, era quase certeza que além da derrota, o Flamengo seria goleado pelo Grêmio, né? Inúmeras goleadas que eu já vi, se não goleadas, mas aqueles jogos de pura imposição do time gaúcho, e hoje, né, o Grêmio que se encontra em dificuldades históricas aqui desde 2019, enfrentando o Flamengo, seja no Maracanã, seja em sua arena, que era um lugar que a gente tinha muita dificuldade de jogar. E de acordo aqui com o GE, os times eles vão a campo com algumas modificações, vamos lá passar para vocês aqui. Então o Flamengo hoje ele deve ir a campo com Rossi, né, goleiro titular, dificilmente não joga, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Lembrando que o Alexandre se lesionou na última partida e deve ficar um tempo fora. Alan, Saul e Arrascaeta. Plata, Samuel Lino e Pedro. Kleber do céu, onde está o Jorginho? Então, o Jorginho sentiu um desconforto após o jogo contra o Vitória, e o Jorginho é um jogador muito valioso para o elenco, né? Então, essa opção pelo Alan vai fazer um meio de campo ali mais pegador, né? O Alan não constrói, não tem a criatividade, não tem a qualidade que o Jorginho tem, mas tem feito partidas regulares pelo Flamengo, né? Eu comparo muito o que o Alan faz com o que o Varela tem feito. O Alan, sobre o comando do Felipe Luiz, apresentou boas partidas, ainda muito aquém do que ele custa, mas ele tem feito partidas mais regulares, né? Tá faltando talvez um gol aí para o Alan poder ter um pouco mais de confiança, talvez, né? Então o Flamengo vem forte, né? Um time praticamente titular. A gente tem aqui, já pelo lado do Grêmio, a gente tem Thiago Volpe, Marcos Rocha, né? Fazendo aí os seus primeiros jogos com a camisa do Grêmio após muito tempo jogando pelo lado do Palmeiras. Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Dodge, Cuéllar e Edenilson, Pavon, Christian Oliveira e o dinamarquês Bright White. Então, assim, o time do Grêmio, no papel, eu não acho ele dos piores, não. Eles têm bons valores ali. Eu acho o Thiago Volpe muito bom goleiro. Marcos Rocha, por mais que o palmeirense criticou o Marcos Rocha durante muito tempo, numa ala da torcida do Palmeiras, que só reclama também, né? Eu acho que é um lateral entregador. O Bright White é um atacante bom. O Edenilson já viveu melhores períodos, mas o Edenilson também é um bom meio-campista. Mas o momento do Grêmio é muito ruim. Então eu tenho a expectativa de um jogo do Flamengo. Gente, não existe, tá? Toda rodada ficar fazendo goleada, não. Mas eu acredito que vai ser mais um jogo com a cara do Flamengo. Muita imposição, posse de bola, marcação, pressão na saída de bola do Grêmio e gols no começo, né? O Flamengo tem feito muitos gols no começo do jogo e eu acho que hoje se repete, né? Previsão de casa cheia, torcida empurrando, então o Flamengo tem de tudo para garantir os 3 pontos dessa rodada e conseguir aí se manter na liderança, lembrando que o Cruzeiro ganhou ontem do São Paulo, né?
bem no finalzinho, Cássio muito importante para garantir essa vitória do Cruzeiro. Então o Flamengo não pode entrar desmobilizado para esse jogo. Vai ter data FIFA agora, então não tem por que não jogar com o pé afundado até o final. Vamos lá, e eu quero que vocês falem para nós, para mim, né? Para nós não, para mim. Aí nos comentários, qual a sua previsão para o jogo de hoje? Eu novamente vou repetir o que eu falei contra o Vitória. Acho que jogo tranquilo, 3-0 para o Flamengo hoje, sem passar sustos contra o Grêmio. E mudando a pauta um pouquinho aqui ainda sobre... É ouro porco, né? Então eu vou falar um pouquinho de coisas de Palmeiras também, mas uma coisa que é diretamente relacionada ao Flamengo. E aí, pessoal? Andrés Pereira, né? O Pitico, fechou com o Palmeiras, foi anunciado agora durante essa semana, e muito se movimentou aqui na rede. Eu queria saber de vocês também. O que vocês acham dessa volta do Andrés exatamente para o Palmeiras, né? Lembrando para os desavisados, né? O Andrés Pereira, ele vinha fazendo uma passagem interessante pelo Flamengo ali em 2021, quando ele veio da Europa, porém, na final da Libertadores, ele comete aquele erro técnico infantil na frente do Daverson, e o Palmeiras ali conseguiu garantir o título da Libertadores em cima de nós. Andrés Pereira ainda ficou mais um tempo no Flamengo, né? Conseguiu virar o ano, jogou ali até a metade da primeira fase da Libertadores de 2022, depois ele voltou para a Inglaterra. Eu acho assim, minha opinião, o jogador ele faz a gestão da carreira dele do jeito que ele quiser. O Andrés é um baita do meio-campista, muito bom jogador, e ele tinha mercado fora do Brasil, mas ele estava tentando já voltar, inclusive para o Flamengo, né? Desde que ele foi para a Inglaterra. E eu acho assim, eu acho muito estranho, sabe? Tipo assim, o cara faz, o Palmeiras provavelmente ofereceu um bom contrato para ele, mas eu acho muito estranho um jogador que ele entrega de bandeja um título para o outro clube, assim, num erro muito infantil, e anos depois ele vai e fecha com esse clube, sabendo o peso que esse contrato teria, né? Então eu fico com aquela sensação de sacanagem, sabe? Eu não queria o Andrés no Flamengo desde sempre, né? Desde que isso aconteceu, eu falo, não cabe, é bom jogador, mas por conta da história do que aconteceu, não cabe no Flamengo, a torcida não aceitaria, e eu seria um desses jogadores que, se fechasse, ia questionar muito a diretoria e ia cornetar ele o quanto fosse possível. Mas ele fechou com o Palmeiras, né? O Fernando Gil, querido Fernando Gil, né, do seu amigo Alex de Niterói, ele sempre xingou o André, sempre falou que ele é jogador vagabundo, que ele é mentiroso, que ele falou que ele chegou ao Flamengo falando que jogava na posição tal, mas sendo que ele nunca tinha jogado naquilo. Eu não gosto de xingar a honra do jogador, né? E só criticar mesmo aqui a postura em campo, a postura das decisões que ele tomou aqui em relação a Palmeiras e Flamengo. Muito palmeirense pôs muita pilha, né? Porque assim, primeiro que o Palmeiras carecia de uma contratação boa pro meio-campo, e agora eles têm um jogador de peso, né? E muito palmeirense colocando pilha na gente, falando que o Andréas vai fazer o gol da final da Libertadores em cima do Flamengo. Lembrando que, pelo chaveamento, Flamengo e Palmeiras só podem se pegar no final, né, da Libertadores. E isso é uma probabilidade, sim, de acontecer. Se acontecer, que história que os deuses do futebol não reservaram para essas duas equipes, né? Imagina o Andrés fazendo um gol, ou quem sabe, né? Por que não? O Andrés tropeçando na frente do Samuel Lino para poder ele fazer o gol da vitória. Também seria um troco muito bem dado. Eu aguardo. Eu não sou revanchista, não, mas se acontecer um Flamengo e Palmeiras, pode saber que eu vou ficar com os olhos assim, ó, toda vez que o Andrés pegar na bola. Ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é mais curtinho, é só realmente aqui um bate-papo com vocês. A gente não conseguiu produzir aqui o vídeo de sexta-feira, que normalmente a gente consegue, mas já queria pedir para vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, comenta tudo aqui que vocês tiverem vontade. A gente sempre interage com todo mundo nos comentários. Então, um bom domingo para vocês, boa semana e valeu!